Homens e mulheres às vezes podem parecer espécies completamente diferentes. Como é aquele velho ditado? Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Mas vamos encarar. Todos nós temos formas e tamanhos diferentes, com diferentes personalidades, gostos e até cores de cabelo. Não que queiramos competir, somos todos incríveis à nossa maneira única. Mas não há como negar essas diferenças biológicas inerentes entre os corpos masculino e feminino. Quando se trata de homens, podemos não ser de um planeta diferente, até onde sabemos, mas há muito sobre o corpo masculino que pode surpreender todos vocês, amigos. Então, vista o seu jaleco de médico e prepare seu estetoscópio para examinar alguns fatos desconhecidos sobre o corpo masculino. A testosterona é um dos fatores-chave para atributos físicos considerados exclusivamente masculinos. Isso inclui um crescimento de pelos significativamente maior no corpo dos homens, por exemplo, no peito e no rosto. Algo menos perceptível, no entanto, é a espessura da pele, e estamos falando no sentido literal. Graças aos níveis mais altos de testosterona, os homens, em média, têm uma pele 20% a 25% mais espessa do que a pele feminina. Mais especificamente, a camada mais profunda da nossa pele, chamada de derme. Isso resulta em uma pele mais dura, em geral, e com uma textura mais áspera. No entanto, isso não significa necessariamente que seja algo vantajoso. Na verdade, os homens experimentam perda de colágeno a uma taxa mais consistente do que as mulheres, pelo menos em seus anos mais jovens. Essa perda de colágeno resulta no afinamento, flacidez e propensão da pele a rugas. Então, quanto mais velhos os homens ficam, mais fina fica a pele deles. Ao mesmo tempo, a pele mais grossa dos homens esconde os sinais de envelhecimento por mais tempo. Então, definitivamente tem a mesma quantidade de prós e contras. Enquanto as mulheres mostram sinais de envelhecimento mais cedo, o processo de envelhecimento físico para os homens, quando isso acontece, é mais rápido e as rugas são bem definidas. Pense na sua pele como uma borracha. Quanto mais espessa a borracha, mais tempo ela durará. Mas quando o desgaste e as rachaduras começam a aparecer, são mais pronunciados. Uma abordagem inteligente aos cuidados com a pele pode ajudar a preservar a pele lisa e saudável. O mais importante, a aplicação regular do protetor solar, mesmo quando você está dentro de casa. Sou só eu ou está um pouco quente aqui? Você provavelmente já debateu com seus amigos ou familiares sobre a temperatura no ambiente. Se deve ligar ou diminuir o ar-condicionado ou deixar o ventilador ligado. Na maioria das vezes, os homens na sala provavelmente estão sentindo mais calor. E embora o sentimento possa não ser unânime, isso não significa que eles estejam errados. Os principais receptores de frio na pele masculina não são muito sensíveis. Isso não significa que os homens sejam biologicamente construídos para viver no meio do Ártico, mas a sua tolerância a temperaturas frias é definitivamente maior. Há também uma grande diferença no sistema circulatório quando se trata de temperatura corporal. Enquanto as mulheres têm uma temperatura central mais alta e são suscetíveis a mudanças repentinas na temperatura ambiente, a temperatura central nos homens é menos afetada. É por isso que as mudanças de temperatura muitas vezes passam despercebidas. A temperatura ambiente não é a única questão em que os homens e mulheres divergem. Então vamos focar nos olhos. Os homens veem uma gama menor de cores do que as mulheres. Então, onde eles podem ver um azul básico, elas provavelmente verão um tom mais sutil, como o azul lavanda. Ao mesmo tempo, os homens têm um olho melhor para objetos em movimento distantes. Então a diferença entre como homens e mulheres veem o mundo vai além da cor. Estudos sugerem que a causa fisiológica dessa variação na ótica de gênero é mais uma vez a testosterona. Os homens têm mais receptores de testosterona do que as mulheres, o que leva a uma organização diferente dos neurônios no córtex visual. Uma teoria sobre o movimento para isso está na evolução, especificamente a de nossos ancestrais caçadores-coletores. É possível que a miopia tenha beneficiado os homens na distinção entre presas e predadores de longe. Ao mesmo tempo, as mulheres podem ter desenvolvido uma paleta visual de curto alcance mais distinta para a pesquisa de área e coleta. Hoje em dia, embora as práticas de caçador-coletor sejam menos comuns, os homens ainda podem identificar seu restaurante favorito à distância enquanto dirigem por aí. Os tempos realmente mudaram tanto assim? Para ajudar a comer a sua refeição favorita, os homens também têm dentes maiores. Embora o que é considerado masculino ou feminino no que diz respeito aos dentes esteja inteiramente ligado à perspectiva de cada um. Os homens tendem a ter uma vantagem quanto ao tamanho. Isso é particularmente perceptível nos incisivos e caninos, que são mais largos em diâmetro e mais afiados. Isso significa que o sorriso masculino típico tem dentes mais quadrados e volumosos. A resposta para isso pode mais uma vez ser encontrada na fisiologia evolutiva. Nossos ancestrais primitivos tinham uma hierarquia baseada em conflitos, o que significa que os homens precisavam afirmar seu domínio.
Assim como os macacos modernos, é possível que esses machos mostrassem as suas presas para intimidar outros machos e ameaças potenciais. Caninos maiores eram um sinal de um indivíduo mais forte. Embora você possa não encontrar esse comportamento entre os homens modernos, nossos dentes maiores podem explicar mandíbulas mais largas, muitas vezes consideradas uma característica associada à masculinidade. Por outro lado, exibir dentes grandes, brancos brilhantes, é muitas vezes um sinal de alegria. Diga X! Dentes maiores não são o único traço masculino que tem a ver com a boca. Estou falando daquele barulho menos elegante que pode ocorrer quando algumas pessoas dormem. Embora o ronco seja atribuído a homens e mulheres, quase o dobro de homens são propensos a roncos. Estudos do sono mostram que 4 em cada 10 homens provavelmente roncam habitualmente. Isso é 40% dos homens em comparação com 24% das mulheres. Embora haja diversas causas para o ronco habitual, a biologia masculina é o principal culpado por trás dessas estatísticas. Pelo design biológico, a maioria dos homens tem vias aéreas superiores maiores e laringe mais baixas. Isso resulta em um grande espaço na parte de trás da garganta, onde os roncos são amplificados. Os homens também tendem a ter mais gordura corporal abdominal, provavelmente devido a uma maior ingestão de carboidratos. Carregar mais peso, especialmente no pescoço e tórax, coloca mais pressão nas vias aéreas, aumentando o risco de ronco. Embora o seu parceiro possa não gostar, na maioria dos casos o ronco é relativamente inofensivo. No entanto, também pode ser uma indicação de um problema de saúde subjacente. Por isso vale a pena investigar. Agora, você já se perguntou por que os homens normalmente têm uma voz mais profunda? Voz mais profunda? Isso naturalmente tem a ver com a garganta. O tamanho maior da laringe masculina contribui para outra característica única do corpo masculino, o pomo de Adão. Esse pedaço de cartilagem que se sobressai na garganta é formado à medida que a laringe cresce atrás dela, empurrando-o para fora. A propósito, algumas mulheres com uma laringe maior do que a média também podem desenvolver um pomo de Adão. A diferença inerente, no entanto, permanece no som de nossa voz. A laringe é o que produz nossa voz. Uma laringe maior cria sons mais profundos e altos, à medida que há mais espaço para que as vibrações ressoem. E como o tamanho do pomo de Adão depende do tamanho da laringe por trás, um pomo de Adão maior também pode significar uma voz mais profunda. A cartilagem, que é o pomo de Adão, atua como um escudo para proteger a laringe de ferimentos. Fora isso, não tem nenhuma função individual. Não recomendamos um dueto musical com alguém que tenha um pomo de Adão maior. É provável que você tenha dificuldade em projetar a sua voz acima da voz do parceiro. E como estamos falando sobre rosto, vamos prestar atenção nos cílios. Você sabia que os homens têm uma chance hereditária maior de ter cílios mais longos e grossos? Em um primeiro momento, os cílios servem como proteção ocular contra vários elementos. Além disso, eles são considerados uma característica facial atraente. Então lamentamos, mulheres, os homens ganham a competição de quem tem os melhores cílios quase sempre. Mas por que os homens são mais propensos a ter cílios mais longos? Bom, remonta àquela causa comum para a maioria das características exclusivamente masculinas: testosterona. Como mencionei antes, os homens têm níveis mais altos de testosterona, o que afeta o crescimento dos pelos do corpo. Isso inclui os cílios. Também remonta à sua função principal. Seus cílios são uma forma de proteção. Eles ajudam a manter os olhos hidratados, evitando que fiquem secos e irritados. Eles também os protegem de partículas nocivas no ar, como sujeira e poeira. Então, os cílios são uma das poucas características do corpo que combina aparência e função. Apesar de todas as nossas diferenças biológicas, na verdade há algo em comum entre homens e mulheres, mais do que você imagina. Para começar, é hora de parar de pensar em mudanças hormonais dramáticas como exclusivamente femininas. E embora as mulheres estejam plenamente conscientes dos desafios que o corpo enfrenta quando essas mudanças ocorrem, os homens são mais ignorantes sobre isso. Pode não ser tão frequente quanto todos os meses, mas cerca de 26% dos homens experimentam essas mudanças hormonais regulares. Embora a causa biológica possa ser completamente diferente, os sintomas podem ser muito semelhantes. A razão para essas mudanças tem a ver com isso mesmo, a testosterona. Os níveis de testosterona dos homens tendem a aumentar e depois cair, dependendo da estação do ano. Quando essas flutuações acontecem, pode resultar em efeitos colaterais como fadiga, cãibras, aumento da sensibilidade, irritabilidade e mudanças de humor. Mudanças de humor? A maioria de nós passa por isso. Então todos nós devemos ser mais compreensivos uns com os outros quando aqueles ao nosso redor estão passando pelas suas próprias mudanças hormonais.